Olá, e aí? Você sabe o que é transtorno explosivo intermitente? Não? Então vamos conversar sobre um pouquinho o que é transtorno explosivo intermitente e vamos esclarecer as diferenças que ele tem por aí, muitas pessoas sofrendo com isso, mas só depois da vinheta. Toca a vinheta aí. Bom, o transtorno explosivo intermitente. Se você nunca ouviu falar sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre isso agora, porque ele vem sendo muito recorrente com as pessoas. Então, o que é esse transtorno explosivo intermitente? Fala logo, Leandro, para de enrolar por aí, não é mesmo? Bom, é uma desordem psicológica, emocional e comportamental, ao qual o sujeito, ela se caracteriza com o sujeito, ele tem explosões de raiva, de uma ira muito profunda e uma violência, chega até a violência física também, ok? Bom, e essas explosões de raiva, e tanto física como verbal, ela tá muito assim, destoada, ela tá em desordem, desproporcional com a situação que o qual o sujeito está vivendo naquele ato que ele comete aquela explosão. Bom, vamos exemplificar. Tá muito comum isso ocorrer no trânsito das grandes cidades. A pessoa dá uma batidinha na sua traseira do carro, você já sai lá, e não aconteceu nada. Foi só uma encostadinha, mas deu aquele solavanco no carro, o cara já sai explodindo, já quer pegar o outro, tá porrada, se é mulher já começa a ofender. E também para as mulheres também ocorre isso, comum mais nos homens, mas ocorre. Então, esses eventos desproporcionais, essa explosão intermitente, de eventos desproporcionais às situações, ela está fora do contexto do que o sujeito está vivendo. É totalmente desproporcional, não tem motivo para ela ocorrer. Pode ocorrer numa reunião de trabalho, onde de certa forma está tendo uma pressão e você tendo que informar os relatórios e aquela situação, e você diz, puta que pariu, tô de saco cheio para isso, e joga todos os papéis para a sala de reunião. Você já pensou que cena? Mas pode ocorrer isso. Essa agressão explosiva, ela não é premeditada. O sujeito não tem intenção de fazê-la. É bom você prestar atenção nisso que eu estou falando. Preste bem atenção. Ela não é premeditada. O sujeito não tem intenção. Ele não é premeditado, ele é desproporcional, mas o sujeito não tem intenção. Estou repetindo para você entender bem. Bom, mas o que eu queria saber é o seguinte. O que acontece é o seguinte. Depois que isso ocorre, o sujeito, ele sente culpa. E também quando ele explode, ele sente um alívio emocional. Ele dá uma extravasada, assim, uau! Ele extravasa, ele sente um alívio emocional. E depois vem um sentimento de culpa, de vergonha por ter passado por aquilo. Olha que interessante. Interessante, não é mesmo? Muitas pessoas têm esse transtorno, muito comum, e muita gente confunde isso com sintoma de transtorno bipolar, que não tem nada a ver com transtorno bipolar. Olha que bacana, hein? Você não sabia disso, mas está aprendendo aqui um pouquinho agora. Bom, alguns sintomas vão correndo antes que os sujeitos vão relatando, né? Sobre as pesquisas que nós temos aí, qualitativamente, quantitativamente, mas enfim, ele começa a ter uma sudorese, ele passa por uma alteração de humor interna antes de vir essa explosão. Olha que interessante. Muito interessante observar esse quadro desse transtorno explosivo intermitente. Aí, Leandro, eu quero saber uma coisa. E quais são as causas, as possíveis causas que o sujeito fica com esse transtorno aí? Ah, temos duas causas para você aí destrinchar aí e saber o que é. Temos as causas biológicas e as causas psicossociais. As biológicas, o que se constatou com exames, ele tem uma verdadeira disfunção na produção de serotonina no seu cérebro. Também não se sabe por que essa disfunção ocorre.
mas foi analisado neurofisiologicamente essa disfunção com essas pessoas que têm esse transtorno explosivo intermitente. Há outras causas. Aí que é interessante agora você aí observar, e você que trabalha com a hipnose clínica, nós vamos falar daqui a pouquinho como que a hipnose clínica pode estar ajudando isso. As psicossociais são pessoas que desde a sua infância, no seu ambiente familiar, conviveram com pessoas explosivas, com pessoas agitadas, pessoas truculentas, pessoas excessivamente com problemas com álcool, que tem aquelas explosões, brigas constantemente do casal, talvez na escola, professor muito ríspido, enfim. Professores também, olha, onde o seu filho está estudando, hein? Toma cuidado. Frequente a escola e analisa o professor que está ensinando o seu filho, ele passa muito tempo lá, hein? Bom, então o que acontece? Aquela criancinha, ela vai aprendendo que talvez ela se explodir, ela extravasar com uma intensa raiva e agressão, virar as cadeiras na sala de aula, tacar coisa no chão em casa, ela vê aquilo como uma defesa daquilo que ela está sendo oprimida, que lhe está causando angústia. Então ela vai aprendendo ali, desde criancinha, a explodir como uma forma de se defender. Só que na vida adulta isso traz muitas consequências indesejáveis que vão também trazer angústia e sofrimento para o sujeito. Como é ruim, não é? Mas vamos voltar aqui, ó. São em situações que não cabe esse tipo de explosão, que não cabe esse tipo de agressividade. Algumas acontecem até agressividade física contra outro, ou algumas só contra objetos, quebra alguma coisa, mas quando chega no outro já vira agressão física, né? E a condenação é lesão corporal, enfim. Ela é fora do contexto. Por exemplo, vamos dar um outro exemplo. Pensar aqui uma situação onde essas explosões ocorrem. Reunião, já falei, né? Às vezes, uma discussão, por exemplo, de futebol, muito comum em boteco, né? Tá falando do time dele e tal, uma brincadeirinha sarcástica de algum colega aí, a pessoa já explode, vira a mesa, taca a cerveja no chão, um copo no chão, já quer partir pra cima. Gente do céu. Aí o pessoal fala, leva na esportiva. Também. São, assim, situações onde o debate não justifica aquela explosão, aquela agressividade, aquela violência verbal ou física, não justifica. Mas a pessoa não tem essa premeditação. Aquela pulsão neurótica vem e ele comete, depois vem aquela vergonha, depois vem aquele sentimento de culpa. Na hora tem um alívio, mas depois vem pior a culpa, a vergonha, aquela situação vexatória que ele se expôs, né? E aí a pessoa vai gerando aí, futuramente, síndrome do pânico, futuramente, depressão. Então, como tratar isso na hipnose clínica? Ora, se você já foi meu aluno, se você já assistiu alguns vídeos aqui do meu curso EAD no YouTube, o que nós vamos fazer? Uma regressão aos gatilhos mentais lá na infância, ver a vida do sujeito, fazer ele lembrar quais são as situações que lhe causam esse estresse tão intenso e dissociar esses gatilhos, fazer um manejo dessas emoções e parear com outras sensações mais positivas para que ele não tenha essas explosões intermitentes de agressividade. E aí, com o tempo, ele vai evitando, a gente vai psicoeducando o sujeito com a hipnose, técnicas de regressão, progressão ao futuro. São diversas as técnicas que você pode utilizar para auxiliar o sujeito no seu empoderamento, na sua individuação psíquica, para que ele saia desse transtorno que está causando tanta angústia para ela. Pois é, né? Tanta coisa a gente pode trabalhar com a hipnose clínica. Se você quer saber mais, se inscreve no canal, dá um joinha, assim você me motiva a fazer mais vídeos para você e te auxiliar como sujeito e como hipnoterapeuta. Obrigado e até breve.